Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de processo penal no módulo Recursos. Nós já tratamos aqui teoria geral do recurso, nós tratamos os recursos em espécie, abordamos aí o recurso em sentido estrito do 581, abordamos o seu irmão gêmeo, agravo em execução do artigo 197, tratamos também da apelação do 593 e fomos evoluindo. Abordando inclusive os embargos de declaração, lá do 382 e do 619, né? E abordamos também os embargos infringentes e de nulidade do 609, parágrafo único. Então olha só a gama de recursos aí que a gente tem dentro do processo penal. E o nosso próximo passo agora é trabalhar com mais um recurso, previsto no artigo 639, recurso pouco conhecido, pouco utilizado, chamado de carta testemunhável. Ele não é um recurso difícil, é um recurso curtinho de se entender, prático, ele tem um foco eminentemente de pressuposto, né, de abordagem de pressuposto realmente, objetivo e subjetivo. E a ideia, obviamente, dessa videoaula é mostrar para vocês como é que funcionaria a parte da carta testemunhável. Lembra? Para pensar comigo. Se nós falarmos de decisões interlocutórias, nós lembramos do recurso em sentido estrito. Se nós falarmos de decisões tomadas na fase de execução penal, nós temos que lembrar do agravo em execução. Quando nos deparamos com uma sentença condenatória ou absolutória, seja do juiz de primeiro grau, seja do tribunal do júri, estamos falando da apelação. Quando temos uma decisão de uma apelação ou de um rese no Tribunal de Justiça, perdida não por unanimidade, ou seja, por maioria dos votos, temos os embargos infringentes e de nulidade que vão utilizar o voto vencido como base. E ainda assim, se encontrarmos uma decisão, seja em sentença ou seja em acórdão, que seja obscura, ambígua, contraditória ou omissa, devemos, na verdade, opor os embargos de declaração e buscar, obviamente, nos embargos de declaração, o esclarecimento daquele ponto que nós abordamos ali. Bom, aqui então nós fizemos um en passant, desde o rese, agravo à execução, apelação, o recurso, na verdade, de embargos infringentes de nulidade e dos embargos de declaração. Sem esquecer da teoria geral que eu, professor Rigueiro, trabalhei com vocês lá nas primeiras aulas. E agora vem a carta testemunhável. A carta testemunhável ela tem como característica destrancar recurso. Seria essa a palavra-chave para você linkar na carta testemunhável. Professor, eu não entendi. Destrancar recurso? Como assim? Diz o artigo 639 o seguinte: dar-se-á carta testemunhável, inciso 1, da decisão que denegar o recurso. Denegar o recurso é não recebê-lo. Não é da decisão que não julgá-lo procedente ou que julgá-lo improcedente. Porque lembre-se, o recurso eu preciso conhecê-lo para dar-lhe ou não provimento. Conhecer-lhe significa que ele foi aprovado nos seus pressupostos objetivos e subjetivos. Ele tinha previsão legal, certo? Ele tinha tempestividade, ele tinha forma prescrita em lei, a parte era legítima e era sucumbente. Então eu conheço do recurso, agora eu vou analisar o mérito e vou verificar se eu dou ou não provimento a ele. Nesse quesito aqui do inciso 1 do 639, é quando o recurso é denegado. Já vou explicar de que forma. E a segunda hipótese diz assim: da decisão que, embora admita o recurso, obste a sua expedição ou seguimento ao juízo ad quem. Olha que interessante. A 640, a carta testemunhável será requerida ao escrivão ou ao secretário do tribunal, conforme o caso, nas 48 horas seguintes ao despacho que denegar o recurso, indicando o requerente as peças do processo que deverão ser trasladadas. Tem-se entendido aqui que caberá em 2 dias, mas o prazo é em horas, nós temos que tomar cuidado nesse sentido. Apresenta-se uma petição de interposição em 48 horas, indica-se nessa peça, quais são as peças que eu quero que faça cópia, traslado, para encaminhar ao Tribunal de Justiça, enderecei essa peça ao escrivão, ofereço as minhas razões em anexo, A parte contrária, então, daí terá 2 dias para contrarrazoar o meu recurso de carta testemunhável,
volta para o magistrado, porque além do efeito devolutivo, vamos dizer assim, do recebimento ou não do recurso, ele tem um efeito regressivo, volta para o magistrado, ver se o magistrado se manifesta pelo recebimento ou não, certo? E aí então, se ele mantiver, o escrivão encaminhará o material ao tribunal. Tá? Olha que interessante, mas por que, Rigueto, essa lógica aqui? Como é que funciona isso? Eu trouxe um julgado só para a gente entender o cabimento em si. Diz assim o julgado: carta testemunhável. Decisão que não conheceu recurso em sentido estrito. Inquérito policial. Órgão ministerial que se manifestou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato do artigo 109 e, consequentemente, pelo arquivamento dos autos. Pedido acolhido. Irrecorribilidade. Da decisão. Recurso não provido. Nos crimes de ação penal pública incondicionada, quando o próprio Ministério Público, certo, requer o arquivamento do procedimento investigatório, é irrecorrível a decisão do juiz que defere o pedido. Isso está no STJ, a ministra Laurita Vaz, de uma decisão lá de 2014. Então, assim, foi feita uma carta testemunhável que acabou não sendo provida. Um outro exemplo para a gente entender. Recurso de agravo em execução. Insurgência defensiva contra a decisão que deixou de receber o agravo em execução anterior. Via inadequada. Carta testemunhável como recurso cabível, nos termos do artigo 639, inciso 1 do Código de Processo Penal. Princípio da fungibilidade recursal. Inaplicabilidade, erro grosseiro. Ademais, agravo que não foi interposto dentro do prazo legal da carta testemunhável, recurso não conhecido. Aí eu vou ler só um trechinho para explicar para vocês. Decisão que denega o recurso é a decisão que julga inadmissível a interposição de determinado recurso, por qualquer motivo. Tal situação pode ocorrer nas seguintes hipóteses: recurso em sentido estrito, agravo em execução e correição parcial. Não havendo recurso específico para impugnar esse julgado, como há de combater a denegação da apelação, que é o recurso em sentido estrito, resta à parte a interposição da carta testemunhável. Esse aí foi um trecho do livro do Guilherme de Souza Nutti. Tá? No caso, o que eu quero que vocês entendam aqui, para fechar, porque ele é um propósito bem objetivo, a figura da carta testemunhável. Primeiro que ela era um documento feito ao imperador, quando você queria reclamar ao imperador algo e os seus guardas impediam que esse recurso chegasse até ele. Então você reclamava através de uma carta com testemunhas. Carta testemunhável. Vamos voltar à fita. Tá? Eu vou dar um exemplo bem prático do cabimento para você poder entender a lógica da situação e ver o que se alega na carta testemunhável. Olha só. Me ofenderam a honra. Ao me ofenderem a honra, eu entrei com uma queixa-crime. É a peça cabível. Rigueto, quanto tempo tem para oferecer queixa-crime? 6 meses, que é o prazo decadencial, correto? E eu ofereci dentro dos 6 meses. Segunda possibilidade, o juiz pegou minha queixa-crime e disse: rejeito a queixa-crime. Porque caberia ao juiz dizer recebo ou rejeito, ele rejeitou. O artigo 581, inciso 1 do Código de Processo Penal diz: caberá recurso em sentido estrito, no prazo de 5 dias, a decisão que rejeitar a denúncia ou queixa. Opa! Se rejeitou a queixa, coube recurso em sentido estrito. 5 dias para interpor, 2 para arrazoar. Eis que assim eu procedi. Em 5 dias eu interpus o rese, em 2 dias eu arrazoei. O que eu aleguei no meu rese? Eu aleguei no meu rese que houve um crime contra a honra, que o crime contra a honra tem previsão no artigo 145 do Código Penal, é passível de queixa-crime. Eu elaborei a queixa-crime de acordo com o 41. Os poderes específicos do 44 constam na procuração. Logo, não há motivos para o magistrado deixar de receber aquela queixa. Eis que também aquilo que eu narrei na queixa é fato típico, antijurídico e culpável como um crime contra a honra. Quando eu protocolo o rese, o que o juiz poderia fazer? Pode ver que até tem uma coisa meio de cunho pessoal. Ele poderia denegar o recurso, não recebo o recurso em sentido estrito, não recebo o recurso em sentido estrito, ou até mesmo ele poderia dizer, recebo o recurso em sentido estrito e colocar na gaveta e não subir, a fim de repente de obter uma prescrição, algo nesse sentido. Aí então, quando há a denegação do recurso em sentido estrito nesse exemplo, ou então recebe, porém obsta a expedição ao Tribunal de Justiça, eu preciso fazer uma carta testemunhável. Eu estou querendo falar com o imperador e o guardião não está deixando eu fazer.
Então o que eu faço? Eu entro com a carta testemunhável, eu endereço essa peça em 48 horas para o escrivão ou para o secretário do tribunal, no caso para o escrivão. Escrivão, eu estou interpondo carta testemunhável, por quê? Porque certo? Eu protocolei uma queixa dentro do prazo decadencial de 6 meses, ela foi rejeitada conforme folhas tal, e eu estou interpondo recurso no prazo de 5 dias, conforme o documento tal. Requeiro, inclusive, que extraia cópia da queixa, cópia da decisão que recebeu a queixa, ou que rejeitou a queixa, melhor dizendo, certo? Cópia do protocolo do rese e cópia da decisão do juiz denegando ou recebendo e obstando seu acesso. Apresento as razões e nas minhas razões eu vou tratar praticamente com pressuposto. Eu vou dizer, senhores desembargadores, o recurso em sentido estrito tem previsão legal no 581, inciso 1. A forma prescrita em lei de interposição a razões foi devidamente cumprida. A tempestividade, que era 5 dias para interpor e 2 para razoar, foi devidamente cumprido. Peraí, eu sou parte legítima e sou sucumbente a isso que minha queixa não foi recebida. Ou seja, o rese está perfeito. Senhor escrivão, remeta os autos ao Tribunal de Justiça. O senhor escrivão fica como o responsável por esse recurso. Ele vai passar ao Ministério Público para contra-razoar, ele vai levar na mesa do juiz para o juiz se retratar ou não, e ele é o responsável. E sabia que se ele não cumprir, ele pode perder vencimentos? Sim, pode ser suspenso e perder vencimentos. Então ele leva para o juiz entrega na mão dele e ele, se o juiz não mudar de ideia, ele remete ao Tribunal de Justiça. Muito difícil de acontecer, repito, ele tem um viés mais, parece de natureza pessoal, né? O juiz querer criar tumulto, é porque se o teu recurso está intempestivo, se há alguma irregularidade, o juiz até corrige. De repente o juiz errou na decisão e pode voltar atrás, mas se há algo de natureza pessoal, ele pode obstar o envio para o tribunal ou então sequer receber o teu recurso. Tá? Esse então é a famosa carta testemunhável. Mais um recurso aí dentro dessa esfera de recursos do processo penal que a gente está aprendendo aqui nessas videoaulas. Espero que estejam gostando. Até o nosso próximo encontro.